Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, eu preciso lembrar algo que nós falamos no episódio da semana passada. Juliana Cesário Alvim disse que nós não discutiríamos, ao falar do recado das urnas para o Supremo, nós não falaríamos sobre aumento de ministros, indicação de mais ministros para o Supremo, ou sobre cassação, pedidos de impeachment de ministros, por um eventual próximo governo Jair Bolsonaro. Pois logo depois que nós gravamos o episódio, esse assunto surgiu e pela boca do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele disse que passou pela sua mesa um projeto para aumentar o número de ministros do Supremo e que ele discutiria isso numa eventual reeleição, posteriormente. E aí depois o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deu uma entrevista para a Globo News, também falando sobre essa ideia de aumentar o número de ministros do Supremo, e a gente foi vendo esse movimento crescendo. Por que nós resolvemos não falar desse assunto no episódio anterior? Porque, como disse bem a Juliana, seria normalizar algo que não é normal, algo que é absurdo. Então hoje, diante dos fatos que surgiram, nós vamos falar exatamente desse assunto e mostrar como esse debate tornaria o Supremo uma outra instituição, só comparável talvez ao Supremo pós-cassação dos ministros em 1969, depois do ato institucional número 5, e nós teríamos talvez aí um Supremo completamente diferente do que nós temos, alijado, e sob o domínio do Poder Executivo, que poderia indicar, se o presidente Bolsonaro for reeleito, e um projeto de aumento de ministros do Supremo passar, ele poderia indicar no ano que vem talvez 7 ministros de uma vez. Então essa seria a realidade que teríamos. Mas Juliana, eu queria trazer você imediatamente para essa conversa, justamente porque você deu o recado no nosso episódio anterior. E aí depois nós ouvimos Diego Werneck e Tomás Pereira. Juliana, por que você disse no nosso episódio anterior que esse não era um assunto para nós tratarmos como uma resposta das urnas para o Supremo Tribunal Federal? Olá, Recondo, Diego, Tomás. Pois é, a recusa em discutir isso naquele primeiro momento, acho que estava muito ligada com uma certa postura com relação a qual o debate estava sendo colocado, né? Estava se perguntando ou levantando a bola sobre essa questão de uma interferência no Supremo Tribunal Federal, como se fosse parte de um programa de governo, como se fosse uma discussão sobre quem vai ser o ministro da Economia que vai ser nomeado, quais vão ser as medidas que vão ser adotadas no campo da saúde pelo novo governo. Estava se dando um tom disso como se fosse algo que estivesse para jogo, que fosse passível de discussão, de interferência e de modificação. E era nesse tom, né, que a coisa estava sendo colocada, e contra esse tom que eu acho que a gente estava se insurgindo ou se recusando a discutir a questão nesses termos, né? Não é algo que pode ser feito, não é algo que está dentro da discussão normal sobre política ou sobre rumos do país. É claro que ao longo dessa semana o presidente explicita isso, inclui isso como medidas, diz que vai fazer, né? E coloca isso no debate público de uma maneira ainda mais plausível, naturalizando isso. Quando a gente diz que não quer entrar nessa questão naquele primeiro momento, isso não quer dizer que a gente não considere, né, isso importante. Pelo contrário, a recusa em discutir era pela importância de tratar isso com naturalidade, né, ou pelo risco de tratar isso com naturalidade, e também não quer dizer que a gente não saiba, e muito pelo contrário, na verdade quer se chamar atenção para isso, que isso está na cartilha, no manual do autocrata, né? Acho que muita gente está falando isso, mas eu acho que é alguma coisa que vale a gente frisar. O Bolsonaro não está inventando isso, né? Você publicou um texto sobre isso, como é que isso foi usado ao longo da história do Brasil, e a gente está vendo isso ser utilizado agora, contemporaneamente, por autocratas ao redor do mundo. Então, 2 exemplos que têm sido bastante citados, eu acho que vale a pena mencionar, né? Porque estão colocados, é o caso da Hungria e da Polônia. Então, na Hungria, houve redução da idade de aposentadoria
para o judiciário, com foco na Suprema Corte, então uma PEC da bengala ao contrário, né? Houve também a criação de tribunais administrativos, em que o ministro da Justiça tinha uma ampla ingerência para poder nomear as pessoas. Então essas reformas foram feitas para minar a separação de poderes, minar a independência judicial. Na Polônia, o presidente eleito se recusou a nomear quem era de direito para ocupar os cargos na Suprema Corte, depois se recusou a publicar as decisões da Suprema Corte. Quer dizer, essas medidas de interferência direta no judiciário, elas estão sendo colocadas, estão sendo nesse momento aplicadas em diversos países que caminham na direção, já estão, né, num contexto de autoritarismo. E a gente vê isso sendo anunciado aqui também. Agora, a diferença, ou a principal questão, a meu ver, é como isso tem que ser enquadrado. Tem que ser enquadrado como um absurdo, né? Como um desmantelamento dos pressupostos mais básicos e fundamentais do sistema sobre o qual se ergue a ordem jurídica brasileira, constitucional e democrática, e não como uma possibilidade, uma medida plausível, discutível, que um novo governo pode adotar quando chega ao poder. Eu acho que é só isso, né? A maneira como a questão tem que ser enquadrada não pode, de maneira nenhuma, levar à naturalização. E eu tenho uma coisa que me incomoda, Juliana, e não sei se vocês também percebem isso e chamaria o Diego para falar desse assunto, que é o seguinte: as pessoas olharem esse tipo de proposta como reação ao Supremo, reação aos problemas institucionais do Supremo, reação a decisões que são controversas, que são criticáveis, que nós aqui já fizemos inúmeras críticas, algumas delas, e como se fosse parte do receituário de como lidar com esse problema. Não, se o Supremo tem problemas, dá decisões monocráticas demais sobre questões que não poderia dar, vamos aumentar o número de ministros do Supremo. São coisas completamente desconexas. Nós estamos falando de fenômenos outros, né? Uma coisa é o problema institucional, e aí tem que ser resolvido, e a gente vive criticando aqui o tribunal por essas condutas, e a academia, tantas outras pessoas, a própria política também, mas a outra coisa é você dizer o seguinte: não, já que o Supremo tem problemas, eu vou empacotá-lo, eu vou caçar ministro, eu vou empichar ministro. São coisas outras, são galáxias de distância, né? Então, Diego, eu queria te ouvir sobre isso também, porque me parece que está havendo essa normalização, ou tratando-se esse assunto de aumento de ministros do Supremo, ou eventual cassação, ou PEC da bengala às avessas, como uma reação normal, como uma parte como consequências pelo que o Supremo fez de errado. Concordo com a sua avaliação, Felipe. É mais ou menos como dizer, né? Olha, essa instituição tem problemas, então eu quero que ela seja minha, com todos os problemas que ela tem. Essa instituição tem poder demais, então eu quero que esse poder seja meu, com todo o alcance que ele tem. É isso, basicamente, que essa proposta implica, né? E as pessoas acho que precisam separar, né? Eu faria dois cortes aí. Tem medidas que, digamos, não beneficiam necessariamente nenhum grupo dentro do Supremo e nenhum presidente específico. Reduzir o poder de dar decisão monocrática é uma demanda antiga, né, da área do debate público, que ela certamente vai afetar a relação do Supremo com os outros poderes, mas é difícil você dizer qual presidente vai ser beneficiado por isso, né, na conjuntura. Ela é uma medida de alteração da dinâmica interna do tribunal e redução do poder individual de ministros, que não tira o poder do tribunal e não reduz, em princípio, a independência do tribunal, né? A mesma coisa é você criar, por exemplo, um mandato fixo para ministro do Supremo, que, se você acha que é controverso o impacto que isso pode ter sobre quem vai indicar agora, cria uma regra de transição dizendo que só vale para os ministros que saírem daqui para frente, né? Então é possível ter debates de reforma institucional que não implicam em dar mais controle no curto prazo para quem está no poder agora. E o governo não faz, né, o governo e seus aliados que falam disso não fazem nenhuma questão de disfarçar que a meta é controle. É como você colocou, Felipe, no seu texto, né, que a Juliana já mencionou. Se você compara com outros períodos, né, da história autoritária do Brasil em que houve esse tipo de intervenção, havia um esforço de justificar, né, tentar camuflar a intenção de controle como se fosse uma outra coisa, né, para aumentar a eficiência. Então agora não temos nem mais isso, né, não temos nem mais a hipocrisia. Saudade do tempo em que se procurava uma justificativa hipócrita, pelo menos quando um governo tentava controlar
o tribunal, né? Mas isso é o que está acontecendo nesse momento agora. É uma afirmação bruta da necessidade de uma medida que claramente vai ter o efeito de dar o controle do Supremo de uma maioria para o presidente da vez, para a coalizão do presidente da vez. Então, não tem a ver com o número em si de ministros, não tem a ver com mandato, com monocrática, todas são coisas que podem ser pensadas de um jeito que não seja perigoso em termos de distribuição de poder agora. Mas as propostas que estão aparecendo são escancaradamente, né, numa direção de dizer, não, o governo tem que poder indicar mais ministros, o governo tem que poder, porque essa é a reação, como você apontou, Felipe, como se isso fosse uma reação aos problemas do Supremo. Não é uma reação aos problemas do Supremo, é uma tomada de poder do Supremo com todos os problemas que ele tem. É isso que tá acontecendo, a meu ver. E eu só acrescentaria uma coisa, Felipe, antes de passar a palavra, né? A Juliana mencionou exemplos de países em que isso aconteceu. Eu acrescentaria 2 aqui, perto da gente, né? Então, isso aconteceu na Argentina nos anos 90, quando o presidente Menem foi muito criticado porque aumentou de 5 para 9, né? Com a aprovação do Congresso, o número de ministros na Suprema Corte, criando o que ficou conhecido imediatamente no imaginário popular argentino, na literatura, como a maioria automática. É simples assim, né? Ele fez isso para ter uma maioria automática na corte, e que gerou muitos problemas, governos depois, quando os outros governos tinham que lidar com aqueles juízes que tinham carimbado tudo que o Menem tinha feito, que eram pessoas pessoalmente leais a ele. Tem que ser muito ingênuo para imaginar que não é uma contradição, né? O presidente, como o Bolsonaro falou em 2018, eu vou indicar mais 10 isentos para o Supremo. O golpe está aí, cai quem quer, né? Que um presidente vai indicar 10 isentos se tiver chance de indicar 7, como você falou, se uma emenda desse tipo aprovasse, né? Não é isso que vai acontecer. Um outro exemplo é da Venezuela, né? Em 2004, o Chávez, com a aprovação do Congresso, ampliou, né, para 32, de 20 para 32, se não me engano, o número de ministros da Suprema Corte da Venezuela. Também foi uma medida que, né, anos mais tarde, os efeitos disso foram sentidos em termos de distribuição de poder e de controle do poder executivo na Venezuela. Então, assim, não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver com controle de quem está no poder, tem a ver com limite de quem está no poder, tem a ver com independência das instituições que tem que poder controlar quem está no poder. O Diego, você mencionou hipocrisia, cinismo, etc. A gente pode botar o adjetivo que a gente quiser aqui para descrever a proposta, mas quando a gente fala de aumento de número de ministros para resolver esse problema, se o problema é monocrático, nós vamos ter só mais ministros para dar monocráticas. Se o problema, e a gente falou disso durante a semana, né? Se o problema é uma resposta ao que eles chamam de ativismo, e você se recorda como a gente ficou discutindo esses dias sobre ativismo, ou sobre o que essas pessoas entendem por ativismo, e eu queria que você depois me dissesse, em brevíssimas palavras, o que você chama de ativismo. Mas se o problema é esse, também não vai ser isso que vai resolver, porque vai ter mais 5 pessoas para serem também ativistas, porque vão ser. Ou nós vamos dizer que Nunes Marques e André Mendonça não cometem os mesmos pecados institucionais que os demais ministros do Supremo. Nós vamos dizer que eles estão imunes a isso, eles não cometem esses problemas. A gente sabe que também, né? Diga. Não só eles cometem, como são celebrados pelo presidente Bolsonaro quando fazem, né? A gente falou isso também no programa passado. Então, isso se liga ao que você... E aí eu te peço agora para você me dizer o negócio do ativismo, porque eu falava, Diego, a gente precisava expor para as pessoas um pouco sobre o que é ativismo, para não caírem nesse argumento simples do Ricardo Barros, dizendo, se o Supremo continuar ativista demais, nós vamos reagir. O que é ativismo nesse contexto? O termo tem uma trajetória muito complicada, né? A gente pode discutir mais, eu só enfatizaria 2 coisas, né? Significa muitas coisas em debates diferentes, mas normalmente ele se resume a alguma forma de crítica de que a decisão errou. Então, no debate público, não é uma palavra que ajude, né, você. Ele, na verdade, é algo que você tem que explicar. Por que você acha que essa decisão é excessiva, é errada? Diego, você no WhatsApp me deu uma resposta melhor. Ativista é a decisão com a qual não concordo? Exatamente, é a decisão da qual você não gosta. Ponto final. Exato. Acho que acho que as pessoas vão ter que começar a olhar quem fala de ativismo como isso. Porque tem coisas que nós mesmos dissemos, o Supremo poderia fazer tal coisa? Não deveria, o regimento não permite, a lei não permite, as circunstâncias não recomendam. Mas a outra coisa é essa que
coloca-se o carimbo de ativismo como, não gostei, portanto, ativista. Então, só para fechar esse ponto, quem levanta essa acusação de ativismo tem um ônus seríssimo de explicar onde a decisão errou, onde que ela foi excessiva, onde que ela se desviou do direito vigente, onde que ela invadiu competências expressas dos outros poderes. Se você não faz isso, você não está dizendo nada falando de ativismo. Fica a sugestão para os meus colegas, quando alguém resolver falar sobre ativismo, perguntar exatamente isso. Qual decisão? De qual você está falando e por quê? Aí talvez a gente vá ver um pouco de ouvir um certo silêncio. Tomás, queria trazer você também para essa conversa, para a gente falar desses assuntos que não são nada agradáveis. E aqui, só para fazer uma digressão histórica, nesse texto que vocês mencionaram, eu cito que o Castelo Branco buscou, lá em 65, alguma argumentação para dizer por que era necessário aumentar o número de ministros do Supremo, e ele estava sob pressão da linha dura. E o AI-2 veio depois de um embate muito forte entre o presidente do Supremo e Costa e Silva, inclusive com trocas de discursos, altercações públicas, e foi um momento de real gravidade. Um momento de real gravidade institucional que nós não estamos vivendo hoje nesse sentido. Os militares não estão pressionando o Bolsonaro a fazer nada. É simplesmente um ato de vontade. E pensar o seguinte, em 1965, Castelo Branco ligou para um jornal, se não me engano, o Correio da Manhã, para negar que estivesse estudando reduzir a aposentadoria, a idade da aposentadoria dos ministros do Supremo de 70 para 65 anos, para não caçar ninguém. Lembrando que a cassação dos ministros só veio com Costa e Silva, Castelo Branco se recusava a isso. E nós estamos vendo a PEC da Bengala ser, às avessas, sendo discutida abertamente no Congresso Nacional. Então, o nível de desfaçatez dessas propostas, de transparência dessas propostas é gritante, é muito evidente. Talvez a comparação que nós devêssemos fazer não fosse nem com a ditadura militar, porque a gente viu essa semana todo mundo dizendo, na ditadura aconteceu isso só aconteceu na ditadura. É pior. Isso talvez só tenha acontecido no governo Getúlio Vargas, em que ele reduziu a idade de aposentadoria e ainda determinou que alguns ministros que não estavam com saúde deveriam se retirar, e depois cria o Tribunal de Segurança Nacional, justamente criando um órgão paralelo para discutir algumas outras coisas, e, portanto, é mais grave, inclusive, do que aconteceu recentemente. Mas, Tomás, desculpe, me alonguei aqui, queria te ouvir sobre esses pontos e sobre o que dá para esperar diante disso, né? É claro que tudo depende do resultado da eleição, mas será que esse assunto também some a depender do resultado da eleição? Olá, Juliana, Felipe, Diego. Eu acho sempre ótimo ouvir o que vocês têm a dizer. Fico aqui pensando até em como que eu poderia complementar, né? Acho que complementando talvez um pouco do Diego, concretizando, eu acho que vamos pensar em exemplos recentes de decisões que são chamadas de ativistas, né? Eu imagino que talvez exemplos que viriam à mente rapidamente, né, do ponto de vista de um defensor, né, do presidente Bolsonaro, do bolsonarismo, seriam decisões como a do Fachin, né, determinando a suspensão, não exatamente suspensão de operações, né, durante a pandemia, mas determinando a necessidade justificativa específica da necessidade daquelas operações enfim, durante a pandemia, ou então a mais recente, né, perto do 7 de setembro, determinando a suspensão de certas autorizações presidenciais que facilitavam a venda de armas e de munições. Os bolsonaristas com frequência consideram isso um ativismo, né? Tem a ver com o Supremo Judiciário, né, entrando em competência de outros poderes, né? Algo do tipo costuma estar envolvido. Eu acho difícil imaginar que não foi muito ativista uma decisão como eu pensaria uma decisão praticamente equivocada, na minha opinião, né? O Diego e eu escrevemos um texto que a gente chamou de uma das piores decisões da história do Supremo, que é a monocrática que o ministro Nunes Marques, nomeado pelo Bolsonaro, então alguém que talvez ele considere como sendo um dos 10 isentos dele, dando uma decisão nas vésperas, né, ali da Páscoa, proibindo, né, que prefeituras proibissem a realização de cultos presenciais em certas condições durante a pandemia, né? Me parece algo particularmente ativista. É claro que acho que um bolsonarista, ou o próprio Nunes Marques, defenderia isso como sendo não é ativismo. Eu estou fazendo valer o direito de liberdade religiosa ou de culto, né?
Então, só para chamar atenção, que eu acho que é isso, né? Claro que você pode sempre tentar defender essa decisão como sendo, ela não é ativista porque ela está dando efetividade a um direito fundamental. Logo, ela não é ativista porque isso vira o que vocês estavam chamando. Se você concorda, se você acha que essa é uma interpretação correta desse conflito de direitos fundamentais e limites de poderes, você não vai chamar de ativista, você vai dizer, essa é a nossa função. E isso tem para os dois lados. E daí que vem o teste, já que o teste é quem concorda ou não discorda, parece também que a gente fica assim, então não tem como a gente concordar, não tem como a gente ter essa conversa. Já que elas são sempre divisíveis, ela é cara e coroa, polêmicas. Né? É cara ou coroa, então a gente também não tem como criticar, né? Também não é verdade, eu diria que daí vem a grande defesa. Uma das grandes defesas da razoabilidade ou dos limites a essas decisões se relaciona com outro tema que a gente está falando aqui, que são as decisões serem colegiadas, né? A gente imagina, geralmente, né, simplificando, se presidentes nomeiam ministros do Supremo, é natural que tenham ministros do Supremo nomeados por certos presidentes específicos que talvez sejam mais simpáticos às suas causas, à sua ideologia, às suas interpretações da Constituição. Isso acontece meio que inevitavelmente, né? Então, quando ministros individuais podem tomar decisões sozinhos, limitando outros poderes, fica a pergunta, será que é isso mesmo? Será que essa é a melhor interpretação da Constituição? Ou será que é só a opinião desse ministro? Enquanto a gente não ouve os outros, a gente não sabe, né? E por que os outros? Né? É simplesmente porque 10 é mais do que 11, é melhor? A gente pode dizer que tem um ganho de sabedoria ou de razoabilidade no colegiado, né? Ou no consenso, em várias pessoas concordarem com aquilo, mas uma parte disso é porque normalmente esses 11 foram nomeados em circunstâncias diferentes, por presidentes diferentes, em momentos diferentes, né? Mesmo quando nomeados pelo mesmo partido, por exemplo. Não dá pra gente achar que pensando o ministro Peluso e o ministro Joaquim Barbosa não são exatamente o mesmo perfil, né, que ministros como o ministro Fachin ou o ministro Barroso, nomeado pela ministra Dilma Rousseff, né? Para não expandir ainda mais, que a gente tem ministros nomeados por presidentes anteriores, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, nomeados por presidentes anteriores. Então, essa diversidade das nomeações, tanto pelo fato de quem nomeou, né, foi um presidente diferente, passou por um Senado diferente, num contexto diferente, gera uma pluralidade que faz com que, se esses 11 concordam, uma maioria desses 11 concordam com um tema, deve ser isso mesmo, né? Pessoas tão diferentes, vindo de origens tão diferentes, nomeados. Ô, Tomás, me permite só uma interrupção, porque com base nisso que você mencionou, das monocráticas e tal, se a gente pensar que algumas das decisões com as quais essas pessoas não concordam são colegiadas, caso Daniel Silveira, colegiado, uma eventual decisão sobre orçamento secreto, e já foi dada uma decisão sobre orçamento secreto, colegiada, união homoafetiva, colegiada, criminalização de homofobia, colegiada. Então, me parece... Algumas delas unânimes. Poderia ir para várias, e não unânimes. E algumas... algumas unânimes ou quase unânimes. Exato, né? Exatamente. Então, mesmo que fosse isso, e a gente não sabe no final das contas, porque é isso que o Diego mencionou, né? As pessoas não dizem de qual decisão elas estão falando. O problema é a decisão do Fachin, o problema é a decisão do Nunes Marques, o problema é Daniel Silveira e a Pena. Qual é o problema? Qual é a questão? A gente mesmo discute aqui várias delas. Mas para eles qual é? Porque no final das contas, se a gente espremer Ricardo Barros, não vai sair nada. Vai sair simplesmente que não queremos que derrube o orçamento secreto e queremos mais liberdade para fazer o que nós queremos, maioria. Ou então, e a gente sabe, pensando quando que o Bolsonaro fica muito revoltado e muito bravo, né, às vezes tem a ver com investigações e inquéritos de crimes cometidos, crimes que se investiga que possam ter sido cometidos por pessoas do governo ou próximas mas ao isso governo, nada a ver, né? Isso não tem nada a ver com ativismo. Não tem nada a ver com ativismo, né? Mas agora o que eu só assim, dito isso, né, eu queria relacionar isso com a questão o problema da maioria automática, que é o Diego está falando, né? Porque tem uma parte dessa defesa que fala assim, mas se o Bolsonaro fizer isso, não é porque ele conseguiu, porque ele ganhou a eleição e porque ele tem maioria na Câmara e no Senado, então não seria democrático ele fazer isso, né? Já que isso vai ser feito por meio de um procedimento majoritário dentro do legislativo por pessoas eleitas, né? Não foi feito com um tanque, ainda espero,
que não seria assim que ocorreria, né, na mente dessas pessoas. E a questão é esse atalho que eu queria chamar a atenção, né, que você falou. Né? Naturalmente, a maneira como a gente desenhou o nosso sistema, naturalmente, um mesmo presidente ou um mesmo partido, na verdade, um mesmo grupo político pode, no decorrer do tempo, nomear os 11 ministros do Supremo. Né? Você só precisa ganhar eleições suficientes, né? Mais ou menos uma média, mesmo a gente não tendo mandato, né? Você vai calcular as médias ali, tem uma média de mais ou menos 2 ou 3 ministros, às vezes se aposentam a cada presidente. Alguns presidentes nomeiam 2, alguns nomeiam 3, às vezes tem presidente que nomeia só 1, né? A gente tem, é um pouquinho diferente, mas vamos dizer que é cerca de mais ou menos 2 a cada 4 anos, mesmo sem a gente ter mandato. Uma das vantagens de ter mandato é que isso é padronizado, se a gente fosse ter essa discussão a sério, né? Que cada presidente, cada 4 anos, o mesmo presidente e aquele Senado vão nomear apenas 2 e a renovação se limita àquilo, mas também ela é necessariamente aquela, né? Uma renovação de 2 a cada 4 anos ou algo do tipo. Então, se você ganhar 4, 5 eleições seguidas e ficar no poder por 20 anos, é possível que os 11 ministros nomeados pelo próprio grupo político. Parte do problema com esse tipo de proposta é o atalho, é alguém que não quer ganhar, mas não quer se dar o trabalho ou assumir o risco democrático de talvez perder a próxima. Ou talvez perder uma e depois ganhar outra e assim por diante, e manter então um ministro, um Supremo, que é isento na sua pluralidade em certa medida. Né? O que talvez possa garantir a isenção é exatamente como eu disse, o fato de que são 11 pessoas diferentes, nomeadas em momentos diferentes, em contextos diferentes, e portanto, esse é o problema com esse tipo de proposta. Eu só chamo a atenção a isso, daí eu ia lembrar de um exemplo dessa coisa envergonhada, que não dá para a gente esquecer que a gente teve na nossa história recente uma quebra institucional, na minha opinião, que foi, nesse sentido, já foi grave. Já foi um primeiro... Né, digamos, uma primeira flexibilização que a gente aceitou, que foi a PEC da Bengala. Né? A PEC da Bengala, como vocês disseram no seu discurso e na sua justificativa, era para, não, a média expectativa de vida aumentou, não, esses nossos ministros ainda são superativos aos 70 anos, as pessoas ainda são, a gente vai perder a experiência dessas pessoas que estão aí. Então sempre teve esse tipo de narrativa para justificar o aumento da aposentadoria dos ministros, que antes era de 70 para 75, mantendo aqueles que estavam lá mais tempo no tribunal, mas todo mundo sabe que aquilo tinha a ver, de fato, com o fato de que se a aposentadoria fosse mantida em 70, no mandato que era da presidente Dilma, que ela não terminou porque ela foi impeachmentada, ela teria a possibilidade de nomear mais ministros. E na prática isso serviu para retirar nomeações. Alguns até não tinham pudor de falar isso, né? Mas tentou-se criar essa narrativa, né? Então, eu só queria chamar atenção para isso é problemático. A gente tem um exemplo recente de algo parecido, que é retirar a possibilidade de nomeação de um presidente, mas mesmo isso é menos grave do que aumentar, porque bem ou mal, você tem que ficar com aqueles que estão lá. Alguns indicados pela própria presidente Dilma e outros por presidentes anteriores. Mas, desculpe, me dá vontade de perguntar o seguinte, mesmo para quem defende então o mandato, se a última decisão do Congresso Nacional foi a PEC da Bengala, justamente com esse argumento que você mencionou, não podemos perder a experiência da pessoa, não para que ter mandato. No auge, quando a pessoa pegou a experiência, você vai tirá-la, mas vai ser o mesmo Congresso que em determinado momento pode fazer isso, simplesmente pegando esse argumento do passado e sendo cínico com ele, e com muita clareza, né? Essa era a razão, tirar da presidente Dilma esse poder de escolha. E uma pena, mas também não dá para cobrar disso, né? Que os 2 ministros que estavam no Supremo ficaram até os 75, né? Porque o Supremo poderia ter tido o controle sobre isso e dito e julgado, falar, isso aqui não vale para quem já está aqui. Mas o Supremo também agasalhou essa, né? Sim, e no final das contas, 2 desses ministros são a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski, que estão aí, ainda bem, em termos de várias decisões que foram dadas por eles importantes nesse período, que bom que tinham essas pessoas lá, em certo sentido, para isso. Mas isso foi feito pelas mesmas pessoas que criticam essas decisões. Foram vocês que fizeram, esses ministros que ficaram, alguns deles são exatamente o ministro Lewandowski e a ministra Rosa Weber, né? Que foram mantidos, dentre outros, é claro. O ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello também ficaram mais tempo do que teriam ficado, são 2 exemplos, mas eu só chamaria atenção para isso.
E eu fico pensando aqui, chamo o Diego e Juliana para a conversa, mas eu fico pensando que tipo de perfil também nós teríamos como indicação, porque na época da ditadura militar indicou-se, o presidente Castelo Branco indicou parlamentares e um juiz de carreira, mas que deram apoio ao golpe de 64. Mas eram parlamentares, inclusive, que quando chegaram tinham uma certa noção e mantiveram uma independência, e alguns deles, inclusive, entraram em conflito com a ditadura militar. Mas eu fico pensando que tipo de indicação nós teríamos agora. E aí, só lembrando algo, e chamo você, Juliana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista para dizer que esse não era um assunto. E aí saiu uma notinha dizendo o presidente Arthur Lira jogando um balde de água fria em quem discute esse tema, dizendo que esse não é um assunto. E depois ele deu uma entrevista dizendo, esse não é um assunto para agora. O que só me leva à conclusão de que uma eventual mudança de quantidade de ministros do Supremo, talvez nós tenhamos a entrega de indicações para a Câmara e para o Senado numa mudança também de processo de indicação. E aí algumas pessoas se perguntam, mas o Congresso aprovaria uma mudança grave dessa, de aumento de número de ministros do Supremo? Se tiver 2 indicações para fazer, Câmara e Senado, duvido que não aprove. Inclusive dando uma indicação para a Câmara, poder que a Câmara não tem, né, porque não participa em nada do processo de indicação de ministros do Supremo. A sabatina ocorre no Senado, a aprovação é no Senado. E aí dar para a Casa do Povo, digamos assim, esse poder de indicação também seria um pouco um contrassenso. Mas, Juliana, vai lá. O que eu queria enfatizar um pouco mais é a questão de que ser contra uma proposta de uma reforma desse tipo, feita de maneira ad hoc, que beneficia diretamente aquele que propõe, né, da maneira que a gente está vendo, não significa, de outro lado, admitir, né, que a forma de nomeação de ministros para uma Suprema Corte é em si errada, né, e que politiza a Corte, que é um argumento que a gente vê também muitas vezes sendo aventado pelos aqueles que estão descontentes com as decisões que estão sendo tomadas por uma determinada corte, né? Dizer, então, essa corte é política porque tantos foram indicados por governo tal e tantos indicados por governo tal, né? E o que a gente sempre vai argumentar em contrariedade a isso é que, primeiro, né, no Brasil, todas as pesquisas não indicam essa consonância, não indicam que os ministros votam de acordo com o interesse dos partidos que indicaram e nem de maneira consistente a favor ou contra quando as ações são mesmo propostas por aqueles partidos que os indicaram e que eles nem votam, né, em grupo a partir dos partidos que indicaram, ou seja, os estudos que a gente tem no Brasil são todos no sentido de que isso não é o maior fator que vai determinar como é que esses ministros e ministras decidem, né? Mas isso não quer dizer, claro, que é irrelevante, né? Quem indique, o momento que indique, como que uma proposta ela é trazida à luz, como é que ela é pensada, né? Então eu acho que são duas coisas, só para chamar a atenção, que esses dois argumentos não são contraditórios, né? Você dizer, olha, existe uma justificativa para esse ser a forma de nomeação e que pode admitir melhoramentos, como a gente estava comentando aqui, o Tomás falando, é um tipo de nomeação que prevê um tipo de credencial democrática que passa por 2 instâncias eleitas, né, o Executivo e o Senado. Então há essa conexão com a política e a gente quer que tenha, em alguma medida, né, essa relação, esse controle, essa prestação de contas, mas isso não significa, né, que seja irrelevante uma nomeação feita por um mesmo presidente de uma maioria ou de um número considerável de ministros, ao mesmo tempo numa reforma que é proposta apenas para garantir essa maioria e para beneficiá-lo. Tomás, eu só lembro que teve uma proposta de um gênio, e o gênio aqui é na ironia também, justamente nesse sentido de querer fazer concurso público para ministro do Supremo. Era de uma genialidade, e inclusive em 65 teve um deputado que apresentou uma proposta para vincular o número de ministros do Supremo ao crescimento da população, e quase para dar para cada estado uma indicação, porque limitaria o número de ministros do Supremo a 21, naquela época a gente ainda tinha territórios. E ele foi tratado como um ignorante na época, né? Mas a gente teve essa proposta aqui por conta desse tipo de argumento, né, Juliana, de
Ah, não pode vir da política, então faz concurso público para ministros do Supremo. Meu Deus. Tomás. Ótimo, eu acho que isso é um ótimo gancho para falar, acho que, de duas coisas, né? Uma que volta no começo, né? Por que a gente na semana passada não tinha falado disso? Chama a atenção que PL sobre temas, até mais PEC, né? Porque esse é um tema de PEC, a gente acha PECs absurdas, né? Por mais que tenha lá requisitos de assinaturas para você entrar com uma PEC, você sabe que você consegue as assinaturas ali meio que você assina a minha, eu assino a sua, eu estou assinando, mas não estou me comprometendo a votar, e a gente vê PECs absurdas existindo por propostas de políticos no decorrer do tempo, que nunca vão para frente, né? Nem sequer passam pela CCJ, né? Muito menos encontram um dia no plenário, sequer para serem derrotadas, né? Elas se perdem, são arquivadas, perdem, né? O mandato daquela pessoa que propôs acaba, e elas sempre, a legislatura termina, né? E fica para lá. E tem um sentido de sinalização nessas PECs, né, muitas vezes, né, que mesmo quem propõe sabe que não vai aprovar, né, o ponto é, por exemplo, essa pessoa do concurso, a pessoa deve ter lá um público dele, de eleitores, que acha que isso é legal, que isso é bom, que isso é positivo, e ele tá jogando para essa galera, e daí depois ele vai falar, fiz essa PEC lá, e a pessoa vai falar, olha só, né, que bom, e isso, enfim, assusta menos, por mais que sejam, já que não tem risco de acontecer, o risco é baixo. Mas isso é parte porque às vezes a gente não sai comentando sobre qualquer PEC, qualquer proposta, por mais esdrúxula que ela seja, de tempos em tempos, né? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar, então, sobre isso falando sobre essa PEC, o risco que corre quando a gente está falando de PECs, ou que nem existem ainda, mas né, propostas que seriam via PEC, que um dia vão ser propostas, que poderiam ser propostas, que parecem ter possibilidade de ir para frente, né? Por isso que as pessoas estão falando sobre isso. E eu só queria salientar de novo o motivo pelo qual a Juliana, na semana anterior, falou que a gente não devia falar sobre isso dessa maneira, quando a gente faz essa transição do normativo para o descritivo, para simplesmente descrever a chance, a probabilidade, será que vai, será que não vai, será que tem voto, será que não tem voto, consegue passar na Câmara, consegue passar no Senado, vai depender de quem, que tipo, né, com qual redação passaria, com qual redação talvez tivesse veto, a gente corre um risco muito sério de normalizar, porque daí parece que vira um jogo no qual o que interessa é quantos votos você tem, e se eles conseguirem tantos votos, e talvez nessa versão seja possível conseguir os votos necessários, né? Se eu dou uma nomeação para a Câmara, se eu mudo o sistema de nomeação, e alguns são nomeados pela Câmara, outros pelo Senado, eu transformo isso em algo passável, de repente, né, para quem não está prestando atenção, de repente parece que a gente está falando de um PL como qualquer outro, né? Ou de um projeto em que você vai ter maioria ou minoria. E então, só queria parar para a gente salientar aqui, conforme a gente faça essa transição e talvez comece a falar sobre probabilidade disso ser aprovado ou não, que no descritivo coisas absurdas podem ser aprovadas, coisas inconstitucionais podem ser aprovadas. Inclusive, tanto coisas inconstitucionais podem ser aprovadas que é por isso que existe controle de constitucionalidade. É a possibilidade de aprovação de leis e eventualmente emendas, como no Brasil a gente tem controle de constitucionalidade de emenda, que salienta que coisas inconstitucionais podem virar emendas constitucionais, coisas inconstitucionais podem virar leis, e é por isso que tem um mecanismo de controle para que, caso isso aconteça, a gente tem uma outra instituição, no caso o Supremo, que vai tentar ajudar a gente a tirar essas leis ou emendas que conseguiram os votos, apesar disso, do sistema, né? Então, só toma cuidado com isso. Isso não é resolvido. Pode ser que tenha maioria, porque não parece que esse que é o risco da normalização. E é o risco, às vezes, que quem propõe, na verdade, é isso que eles querem, às vezes. É que conforme eles forçam a gente a falar sobre isso, e forçam a gente a falar sobre a probabilidade disso acontecer, como se fosse depender de votos, simplesmente, e como se isso, né, como se fosse um jogo de futebol ou algo do tipo, que quem tiver maior saldo levou, corre o risco da gente parecer que a gente está normalizando. Então, eu queria complementar, Diga. Felipe, só complementando esse ponto do Tomás, a gente não chegou a falar aqui em violação de cláusula pétrea, né? Mas eu acho que para mim seria evidente que uma proposta, não importa o mecanismo, não importa como você está fazendo, se o efeito é o presidente e os senadores de uma geração, do momento, tem maioria no Supremo automaticamente, né, a coalizão governante vai poder indicar a maioria de ministros do Supremo, para mim, isso evidentemente tende a abolir a cláusula pétrea da separação de poderes, né? Você poderia pensar variações que talvez isso possa ser rediscutido, mas essa versão que está sendo defendida pelo governo, como o Tomás falou, se fosse uma questão de ter apoio político,
ela evidentemente viola separação de poderes e tem que ser pensado em termos do efeito. Se o efeito é quem está no governo agora vai controlar uma maioria do Supremo, isso não é compatível com a ideia de separação de poderes. E eu acho que parte também da questão da normalização é um pouco a estratégia de colocar isso como um debate político nesse momento, né? Porque, claro, as eleições foram construídas em parte pelo presidente Bolsonaro e pela campanha dele, a gente já falou isso aqui várias vezes, como uma espécie de consulta pública sobre o Supremo também, né? Parte do tema da campanha é esse. Mas aí, se você olha, por exemplo, quando o índice de confiança na justiça da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né, perguntou para as pessoas se elas achavam que era justificado, em casos de dificuldade nacional, que o presidente fechasse o Supremo, né, se eu não me engano, 8 em 10 brasileiros, na pesquisa do ICJ, responderam que não é justificável. E a gente vai ver isso também em outras pesquisas nos últimos anos em que esse tema aparece, né? Então, esse não é um tema... uma coisa é as pessoas estarem... por questões substantivas, né, em desacordo com decisões do Supremo, mas aí o governo, né, de repente, nesse momento, entre o primeiro e o segundo turno, coloca isso como se fosse para introduzir no pacote das eleições, né? Olha, a gente está indo para o segundo turno e a propósito, deixa eu colocar isso aqui que é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente, como se um resultado eleitoral no segundo turno agora, qualquer que fosse ele, fosse, de certa forma, né, capaz de dizer, olha, tem apoio popular para essa proposta aqui. Que não necessariamente, né, não é o caso, se você perguntasse para as pessoas diretamente, talvez a resposta fosse muito diferente do que os apoiadores do governo imaginam. Mas, então, só concordando com o Tomás, né, não é questão só de voto, eles estão tentando fazer parecer que mas mesmo se fosse uma questão só de voto, é bem mais complicado do que parece. E até só para lembrar, aqui voltando no tempo, logo depois que houve o ato institucional número 2, a primeira medida do Supremo Tribunal Federal foi suspender o julgamento de todas as ações de controle de constitucionalidade, de alguma forma, ou de questões sensíveis politicamente, e esperar a indicação dos novos ministros, justamente porque o tribunal percebeu como estava enfraquecido diante daquela decisão. E aí, só lembrando também uma outra coisa, foi nesse contexto, em 65, que o Supremo decidiu que o ministro Ribeiro da Costa permaneceria como presidente do Supremo até se aposentar. Se a gente fosse fazer uma comparação hoje, não seria tipo, ministra Rosa permanece como como presidente do Supremo até se aposentar, até porque ela se aposenta ano que vem. Talvez fosse, no nível de gravidade, ano que vem eleger Alexandre de Moraes, presidente do Supremo. Guardadas as devidas proporções da época e tal, mas a resposta do Supremo naquela época foi essa, inclusive em meio a essa crise que acabou desencadeando no ato institucional número 2. E agora quero passar para a nossa rodada final, para a gente eleger um fato, uma decisão, a personagem da semana. E eu queria começar com você, Tomás, para você mencionar o que você destacaria além dessa questão que nós discutimos aqui. Eu acho que nessa linha, né, de temas que estão sendo levantados, né, a gente viu uma crítica muito grande aos institutos de pesquisa nesse ciclo eleitoral, né, desde antes do resultado das eleições e depois, né, e o que está gerando uma discussão importante sobre quando a gente viu, nos momentos em que a gente de fato viu diferença entre o que estava sendo indicado e o resultado, quais seriam as explicações, né? Pode ter tido algum tipo de erro metodológico nas amostras populacionais de alguns institutos? É possível, né? É possível que apoiadores do Bolsonaro, por conta das críticas do Bolsonaro, estejam respondendo menos, recusem a responder, ou quando respondam, mintam, né? Como algumas pessoas, inclusive, teve gente sugerindo isso, estimulando, né? Mintam para os institutos de pesquisa. Então, esse tipo de coisa a gente viu, pode ser que esteja afetando o resultado, é possível, né? Ou pode ser uma explicação razoável, que todo mundo tenta sempre, é difícil às vezes, porque é contraintuitivo, que a gente sempre fala que instituto de pesquisa é fotografia, né? É naquele dia, e às vezes o que é captado há 3 dias, 5 dias da eleição não é o que acontece no dia da eleição, porque pode ter eleitor indeciso que decide na véspera, 2 dias antes, no próprio dia, muda de opinião, e isso é algo que
pode ocorrer, né? E daí é diferente, né? É um outro tipo de situação. Mas, dito tudo isso, dentro dessa proposta de criticá-los, até teve uma discussão aqui, né? Tipo, assim, nossa, mas será que conforme políticos forem falar sobre isso, será que isso não vai ser mais uma fonte de tensão com o TSE? E eu lembro de pensar, a gente até discutiu isso, eu falei, eu acho que não, eu acho que o TSE não vai necessariamente sair em defesa dos institutos de pesquisa, provavelmente ditos, né, dizendo, em relação a falas que os critiquem, né, quando as pessoas falem contra eles, né, analogamente as falas contra as urnas, não é a mesma coisa, uma coisa é a pessoa falar contra as urnas do sistema eleitoral, outra coisa é falar contra o sistema de pesquisa, não tem porque o TSE necessariamente comprar essa briga, não é ele que faz a pesquisa, né, não parecia que o TSE ia sair em defesa disso, eu pelo menos não li isso, e inclusive a fala logo depois da eleição do ministro Alexandre de Moraes me parecia ser nesse sentido, eu senti que eu estava lendo certo o cenário em relação a isso. Mas isso é diferente do que aconteceu em seguida, que nós vimos, né, via Ministério da Justiça, né, pedindo uma abertura de inquérito, e a gente viu via CAD, né, o presidente do CAD por uma outra via tentando abrir investigações, ou propor investigações, ou pedir que fosse aberta investigações contra os institutos de pesquisa, como se eles tivessem cometido algum tipo de crime, seja contra a concorrência, seja algum crime propriamente dito mais específico, penal. E rapidamente, daí sim, o ministro Alexandre de Moraes, o TSE, foi e suspendeu essas decisões dizendo que elas eram absolutamente legais, extrapolavam a competência dessas instituições e tudo mais. Então eu acho que esse é um dos fatos da semana, mas me chama a atenção que percebe que o problema não é falar, não me parece que tem sido falar contra os institutos, criticá-los, dizer que eles estão errados, fazer até acusações mais graves do que essa quando você está simplesmente falando. Mas no momento em que instituições governamentais, instituições né, como o Ministério da Justiça ou o CAD, passam a usar o seu poder dentro dessa, para dar, né, digamos, o poder estatal em nome dessas falas, alguma coisa diferente, isso exige um tipo de postura, sim, existe um tipo de postura de defesa, foi o que o ministro Alexandre de Moraes fez, e de novo, acho que eu chamaria atenção para, não é a mesma coisa, né, e é contra essa segunda coisa que parece que o TSE está se insurgindo como sendo algo de fato grave, como de fato é, e de novo, eu chamo atenção para quem fala de ativismo e do ministro Alexandre de Moraes, o quanto às vezes parece que o ministro Alexandre de Moraes e o TSE são forçados a tomar esse tipo de decisão, né? São forçados a tomar esse tipo de reação. Não parece que o ministro Alexandre de Moraes saiu correndo para entrar nessa discussão, ou o TSE saiu correndo para entrar nessa discussão enquanto ela estava no plano das falas políticas, né? Foi quando instituições passaram a se permitir, né, digamos, usar esse discurso para dar a força estatal, potencialmente de uma sanção a esse tipo de discurso, que foi importante que o TSE saísse em defesa da sua própria competência, por exemplo, e do seu próprio poder. Mas é claro que as pessoas vão ler isso, e já estão lendo isso, e já estão criticando a atitude do ministro Alexandre de Moraes como se ela que fosse violadora de limites, quando na verdade é o contrário. O que parecia estar extrapolando competências e a legalidade eram as posturas do Ministério da Justiça e do CAD. Novamente a gente entra no quesito gosto ou não gosto, né? As pessoas gostaram das decisões que iam contra os institutos e não gostaram das decisões, ou da decisão do ministro Alexandre que travou essas investigações. Supostas investigações com que de talvez ameaça institucional. Diego, você, o que você destaca? Acho que na linha do gosto ou não gosto, também a relação do presidente Jair Bolsonaro com as urnas, né, também acaba sendo da relação da ordem do gosto ou não gosto, dependendo dos resultados, né, muitas vezes. Então, conforme a gente acompanhou a aproximação do primeiro turno, né, as críticas se intensificaram por parte do governo ao sistema de votação eletrônico. Agora, não mais na questão do voto, da correspondência entre o que o eleitor, né, aperta e o que aparece, o que é computado como voto, mas na apuração em si. E a gente acompanhou, né, o ministro da Defesa vindo a público, vindo no Congresso, defender a necessidade, né, de a participação das Forças Armadas. Depois, nesse processo de apuração, isso apareceu como um canal que as Forças Armadas, via Ministério da Defesa, né, explorariam para fazer ser uma dentre outras instituições que fariam uma comparação entre os boletins de urna e os resultados
finais apresentados pelo TSE, do agregado desses boletins de urna. Isso foi, né, ficou na pauta nacional, muita tensão causada pelo Ministério da Defesa e essa fiscalização militar, né, da apuração militar paralela. Discutimos isso aqui, mas aí, de repente, o primeiro turno das eleições chega, a performance do presidente Bolsonaro foi melhor do que se esperava, julgando imperfeitamente pelas pesquisas que tínhamos. A performance dos seus aliados foi, né, muito boa também nessas mesmas urnas. E aí, de repente, agora, cadê o relatório do Ministério da Defesa com a fiscalização feita por integrantes do Exército, com a apuração feita por esses integrantes, né? Ninguém sabe, ninguém viu. E a imprensa relata que teria havido, né, uma sinalização do presidente para que esse relatório não fosse divulgado ainda, porque parece que a conclusão do relatório, novamente, segundo apareceu na imprensa, seria de que não encontraram nenhuma irregularidade como era esperado. Outras instituições que já fizeram esse mesmo procedimento, o próprio TCU fez e também não encontrou nenhum problema. Encontrou uma correspondência entre os boletins de urna e o resultado final. Então, se for verdade, né, que esse relatório está sendo segurado por algum tipo de sinalização ou solicitação do presidente da República, isso seria extremamente lamentável. Isso seria mais um passo numa instrumentalização por parte do presidente e das Forças Armadas para esse ataque ao sistema de votação e integridade das eleições no Brasil. Se não é esse o caso, é difícil entender qual a justificativa para não ter aparecido nesse relatório, já que outras instituições fazendo a mesma coisa já entregaram seus relatórios, né? Suas técnicas utilizadas pelo Ministério da Defesa são muito mais avançadas e demoram muito mais tempo, ou então tem alguma explicação que a gente não está vendo. Juliana, e você, para fechar? Queria falar então sobre essa decisão da segunda turma, que foi tomada no âmbito do plenário virtual sobre aborto, né? Era um agravo regimental em habeas corpus e relator ministro André Mendonça. Acho que tem várias coisas importantes sobre essa decisão que dá para a gente pensar, né? A primeira é que é a primeira vez que o tema do aborto é decidido pelos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então essa é a turma em que estão tanto André Mendonça quanto Nunes Marques, que votaram juntos, né? André Mendonça como relator, que teve a maioria, além desses dois ministros, Gilmar Mendes e Lewandowski, vencido o ministro Edson Fachin. Um segundo elemento que é interessante é pensar que a outra turma do Supremo, alguns anos atrás, né, em 2016, decidiu um caso sobre aborto, então um caso de relatoria do ministro Barroso, concedendo um habeas corpus, né, a pessoas que estavam sendo réis em ações acusadas de realizarem um procedimento de aborto. Então foi concedido o habeas corpus e, na ocasião, o ministro Barroso, inclusive, afirmou que a criminalização do aborto seria inconstitucional. Então, essa diferença entre as turmas, ela aparece aí com essa decisão. E aí, alguma coisa que eu queria falar um pouco mais são os fundamentos do voto do relator, né, em oposição aos fundamentos do voto do ministro Fachin, que ficou vencido. Então, o ministro André Mendonça ele vai por duas linhas, né? Ele enfatiza bastante a questão procedimental, ele vai dizer que não tem risco à liberdade de locomoção, porque é um habeas corpus preventivo, né? A pessoa pede autorização para realizar o aborto que não seja investigada, perseguida, condenada nessa circunstância, né? Trata-se de uma mulher grávida, de gêmeas siamesas, em que os laudos apontam que tem remota ou nenhuma viabilidade extrauterina e apresentam risco para a vida dessa mulher, né? Esse é o caso. E o ministro André Mendonça ele vai, do ponto de vista procedimental, dizer que não cabe habeas corpus nessa hipótese, também porque teria natureza substitutiva, porque estaria suprimindo outras instâncias e porque envolveria questões de fatos e provas. Então essa é uma questão. E com relação ao mérito em si, ele vai fazer uma leitura bastante restritiva da DPF 54, né, que foi julgada pelo Supremo reconhecendo a inconstitucionalidade da criminalização do aborto no caso de fetos anencefálicos, né, é o caso, o paradigma do plenário do Supremo sobre aborto. Ele vai fazer uma leitura bastante restrita, né, dizendo que essa é uma ação que ela só pode ser compreendida com relação à anencefalia e não a outras
circunstâncias que inviabilizem a vida extrauterina, né? E aí é interessante que no final ele ainda vai fazer uma consideração dizendo que, bom, não há necessidade de autorização judicial para interrupção terapêutica quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, né, aquela hipótese que o Código Penal já excepciona, o que parece que desconsidera, né, completamente a realidade das mulheres que estão sendo impedidas de realizar procedimentos de aborto em casos que já estão previstos na lei e previstos na própria jurisprudência do Supremo. E a gente viu uma série de casos envolvendo crianças recentemente que não conseguiram ter esse acesso, mesmo no caso de estupro, que também é uma exceção legal. Então, essa é a argumentação do ministro André Mendonça, que é seguida pelo ministro Nunes Marques, e o ministro Gilmar Mendes e Lewandowski focam mais na questão procedimental. Esse habeas corpus não é cabível e tudo mais. O ministro Fachin, de outro lado, vai na direção completamente oposta, né? Ele vai dizer que não precisa nenhum tipo de revolvimento aí, probatório, nada disso, porque as circunstâncias fáticas estão colocadas no caso, tem coisas que não são contraditadas, que são pacíficas, com relação aos riscos, por exemplo, para essa gestante. Ele vai falar da questão do habeas corpus, do cabimento, trazendo inclusive decisões por parte do ministro André Mendonça e do ministro Gilmar Mendes, né, em que excepcionam essa restritividade dos habeas corpus. Então, circunstâncias em que esses ministros vão dizer, olha, aqui tem flagrante ilegalidade, nessa hipótese o habeas corpus tem que ser dado de ofício, então que vão superar todos esses obstáculos que o ministro André Mendonça coloca, né, para inviabilizar o julgamento de mérito. E, por fim, o ministro Fachin vai fazer uma leitura mais ampla da DPF 54, do caso de aborto anencefálico, usando o seu fundamento, que é a inviabilidade de vida extrauterina, né? Então, é um caso, uma decisão que diverge em todos os aspectos, né, do voto do relator. E aqui eu acho que a gente tem que ressaltar duas coisas com relação ao que está colocado. Primeiro o uso de argumentos procedimentais para não decidir casos favoráveis ao direito ao aborto. A gente tem visto isso, eu tenho um artigo que eu estou produzindo com a professora Marta Machado, em que a gente vai identificar isso como uma estratégia que recentemente o Supremo tem usado bastante para não decidir sobre aborto, né? Então foi assim no caso da ação sobre aborto e Zika, foi assim num caso mais recente sobre as barreiras impostas pelo Ministério da Saúde para o acesso ao aborto legal, previsto em lei. Então isso tem sido um expediente do Supremo e a gente verifica de novo aqui, né? Esses ministros vão evitar entrar no mérito da questão do aborto, saindo por uma questão procedimental que muitas vezes vai ser seletiva, como nesse caso o ministro Edson Fachin vai apontar, vai dizer, olha, em muitos outros casos essas questões procedimentais que vocês estão apontando aqui foram superadas, e nesse caso específico vocês estão se valendo dela para se blindar de ter que decidir o mérito desse caso, né? E a segunda questão é o que isso representa em termos do significado do precedente, da DPF 54. Tem uma disputa aí sobre o que esse precedente significa, né? Qual é o conteúdo desse precedente e como é que ele pode ser usado no futuro. Então é interessante e preocupante, a gente tem que estar atento, como é que essa interpretação bem restritiva está sendo avançada aí por essa decisão, ou pelo menos no voto do relator André Mendonça e do ministro Nunes Marques, essa argumentação vai aparecer também. Então eu acho que é algo muito importante, né, porque é um caso que envolve direito fundamental, é um caso, como a gente vem falando, né, envolve uma questão que é sensível politicamente, sobretudo no momento atual, mas que a gente observa aí como é que isso está sendo colocado, né? E aí, ao não julgar, ao não garantir ao não julgar o mérito, não se garante o exercício desse direito que, nesse caso específico, está previsto já, né? Não seria uma discussão sobre descriminalização mais ampla ou geral do aborto no Brasil. Então, acho que é algo importante que foi decidido pelo Supremo, numa direção que não prestigiou, né, o direito fundamental, o direito das mulheres, e, aliás, essa discussão ela nem surge nesses votos vencedores. Esse é um assunto para a gente ter no ano que vem, né? Certamente a ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, vai trazer o processo dela sobre descriminalização.
e talvez a gente veja todos esses pontos, né, Juliana, tratados no voto dela. Mas eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Sexta-feira que vem nós gravamos mais um Sem Precedentes. Então até lá, gente. Obrigado, Juliana, Diego, Tomás. Até semana que vem. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.